Fique à vontade, a liberdade que Deus te dá é glória a Deus e aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 16. Aqui tem uma mensagem muito importante da parte de Deus, que a igreja vai aprender hoje pela graça e pela misericórdia do Senhor, porque Deus vai te ensinar a fazer as coisas como Ele quer que eu e você faça. E a mensagem de hoje eu tenho um tema, o tema até provocativo. E o tema é o inimigo verdadeiro. Amém? Aí você pode dizer, mas diabo, que tema é isso aí? Eu não estou entendendo. O inimigo verdadeiro o tema dessa noite é esse. O inimigo verdadeiro. Aí eu faço a pergunta para vocês, existe inimigo verdadeiro? Você conhece o inimigo verdadeiro? Eu não conheço. Não existe esse. Ele pode dizer que é de boca, somente de boca, mas o seu coração está todo corrompido. Porque o amigo verdadeiro, ele existe. Mas o inimigo verdadeiro não existe. Então fica aí prestando atenção para você aprender da palavra de Deus. Você vai entender esse tema assim que a gente começar a ler. Eu vou explicar pela graça de Deus e toda a igreja vai ter uma visão espiritual aberta e aguçada para aprender como funciona um pouco do reino do Espírito. Versículo 16. E diz o título que fala sobre a cura de uma jovem adivinhadora. Versículo 16, acompanhe comigo. E diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Paulo, então, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Oh, glória! Deus é fiel. A gente leu 3 versículos muito importantes para o nosso alimento espiritual. A gente observou aqui nessa mensagem 2 personagens, Paulo e Silas, 2 homens de oração, temente a Deus e que se dedicava de todo o coração para buscar ao Senhor. Mas quando eu li o versículo 16, Lucas, como diz a mensagem, olha o que ele diz, que eles estavam indo para o lugar de oração. Todo crente, é dever de todo crente ter o seu lugar de oração. Até quando você está na rua, e quando eu estiver na rua, ora em espírito. Está no trabalho, ora em espírito. Vem para a igreja, ora no espírito. Mas todos nós temos um dever de ter um lugar de oração. Um canto, eu posso chamar de quarto de guerra, porque é onde acontecem as batalhas espirituais que o crente não enxerga. Ele só vai enxergar quando Deus, se quiser, dar a visão a ele, abrir os olhos espirituais, ele vai enxergar o que está se passando quando um homem, uma mulher, um jovem, se ajoelha para falar com Deus.
E Paulo e Silas, eles tinham o costume de se retirar para um determinado lugar, mas eles iam com o intuito de orar, de ter esta comunicação com Deus. O dever da igreja é, quando chegar na casa do Senhor, orar. Não é preciso mais quem está aqui ministrando dizer, ore, ore, ore. A igreja tem que entender que aqui é casa de oração. E por que não faz isso? Irmão, está doutrinando um pouquinho só, amém, irmãos? Estou na palavra. Paulo e Silas foi orar. E nós devemos orar. E quem é o Senhor? Não sou nada, irmãos. Sou como você, pó, barro, falho, fraco. E que às vezes é complicado você orar, porque o sono quando chega, misericórdia. Mas Deus sabe o teu esforço e o nosso esforço. E é mesmo assim que acontece. Então, quando vim para a casa do Senhor, ore, fique olhando para o teto, vendo as coisas, não, ore, vá orar. Se não, se está com um problema no joelho, fique sentadinha, não tem problema. Deus vai ouvir você de todo jeito, mas ore. Porque tem coisas que podem acontecer, que Deus quer te revelar, mas você não está orando, aí acontece e você fica perdido. Tem que estar pronto na oração. Por isso que eu disse aqui na oração, vamos orar, vamos ter espírito, porque daqui para frente ninguém sabe o que pode acontecer. Aqui, lá fora, eu não sei o que pode acontecer. Mas eu e você tem um compromisso de orar, pedir a Deus a graça e a força para Deus nos ajudar. Para Deus dar livramento a gente. Eu posso ir para a parada ali do ônibus, eu não sei lá o que pode acontecer comigo, mas eu vim para a casa do Senhor e estou saindo da casa do Senhor. O Senhor envia o seu anjo e nos livra, nos dá o livramento. É assim. Entenderam, irmãos? É bíblico isso. E Paulo e Silas foi se retirar para o lugar de oração. E nesse momento, coisas estavam acontecendo no caminho em que Paulo e Silas passavam todos os dias. Todos os dias Paulo passava ali, Silas passava ali, e tinha algo espiritual acontecendo logo no caminho que ele iria orar. Por isso que, irmãos, há uma batalha muito travada. Quando você fala, eu vou orar, eu não sei o que acontece, irmãos, o teu corpo começa a doer, vem uma dor de cabeça, não sei de onde, ataca, você começa a sentir uma dor no corpo, é terrível, irmãos, para você ver que o reino de Deus, o reino do espiritual é sério. Alguém toca a campainha, alguém tenta nos desvirtualizar de Deus, para a gente não orar. Por isso a importância de orar. Jesus advertia, entra no teu quarto, ora, fecha a porta, fala em secreto com o Pai, que Ele vai te ouvir. Então há lutas que se levantam quando a gente diz, eu vou orar. É terrível, irmãos, porque o inimigo sabe que a comunicação do crente é oração. E ele sabe que quando o crente ora, Deus vai falar com ele. Deus vai revelar coisas ocultas ao crente que ora. Eu estava em casa pela madrugada, eu não vim aqui a um culto de libertação, faltei nesse dia. E o Espírito lá apareceu. E quando eu fui olhar, ele não me deixa ver ele. Ele me trava. Eu lembrei, culto de libertação. São guerras travadas. Mas o que está no oculto, Deus já me revelou. O que está no oculto, Deus já te revelou, ou ainda vai te revelar. Mas fica em oração, porque você vai ver coisas acontecendo. E Deus vai te usar por misericórdia para essa grande obra de libertação. Você crê? Continue crendo que Deus quer te usar nesta área com grande poder pela misericórdia dele. Eu posso aqui destacar desses 3 versículos, tags. Quais são elas, irmãos? Palavras-chave: guerra, espiritualidade, oração, comprometimento, poder de Deus, a intervenção de Deus,
eu posso falar aqui várias palavras-chave que estão contidas nesse texto. E tudo isso para a gente entender a palavra do Senhor Deus. E naquele momento que ele estava indo, se dirigindo, tinha ali, irmãos, uma moça. Era uma jovem, nova. Então, daí a gente pode tirar que o inimigo não quer saber de idade. Tendo uma brecha, ele vai entrar e vai habitar e vai manipular, seja jovem, seja senhor, seja senhora, solteiro, casado, aleijado, manco. Ele quer usar e quer destruir. O inimigo é assim. Só que o inimigo desta jovem não era o inimigo agressivo. Não era aquele que fazia aquele show, que chegava com aquela voz grossa. Não, era um espírito de adivinhar. Logo de enganar, enganador. Mas aquele espírito estava com aquela jovem e estava ali na passagem, no caminho onde Paulo e Silas passavam para orar. Tem lugar que eu e você passa que você nem sabe o que está acontecendo, irmãos. Mas tem tanta obra espiritual num caminho que você passa. Mas você, quando voltar para casa, você vai dizer assim, ó: Senhor, toda obra no caminho da minha casa, quebre agora, em nome de Jesus, porque existe. Você não pode ver, mas existe. Ó. E um espírito se apossou dessa jovem, ela deu brecha. E esse inimigo usava essa jovem para adivinhar. E na época existiam aqueles homens, que eram os seus senhores, pegou essa jovem e se aproveitava dessa jovem para obter lucro em cima da mentira que o inimigo estava manipulando aquela jovem. E aqueles homens se aproveitou dessa jovem para ganhar dinheiro. As pessoas iriam até ela, consultava e ela adivinhava. Dizia o futuro da pessoa, dizia coisas, e as pessoas acreditavam. Nossa, realmente é verdade, mas não é, tudo enganação. Porque do meu futuro, só quem sabe é Deus. Alguém diz, tu vai morrer, irmã, vai não, só quem sabe é Deus. Tu não vai conseguir, vai não, vai ou não vai? Vai sim, porque quem sabe é Deus, não é você inimigo. Quem sabe o futuro, quem é conhecedor do futuro é Deus, não é o inimigo. Ele fica adivinhando, ele fica lançando palavras contrárias para ver se cola, mas a igreja está vigiando, vai ficar atento e vai repreender essa palavra negativa. Aí eles adquiriam dinheiro através daquela jovem, ela adivinhava e ficava ali adivinhando. E quando Paulo e Silas passou pelo caminho, o inimigo agora usou de uma estratégia. Qual foi? Falar a verdade. Você já viu o inimigo falando a verdade? Já, a gente viu, acho que acabou de ler aqui. Esses homens são servos de Deus. Sim ou não? Era verdade? Sim. Esses homens são servos de Deus. O inimigo, de fato, usou aquela jovem, manipulou e disse a verdade. Eles anunciam o caminho de Deus, o caminho da salvação. E, de fato, eles estavam fazendo isso mesmo. O inimigo sabe quando eu e você faz as coisas, irmãos. Ele vê, ele tem olho, ele tem ver, ele nos acompanha, ele sabe o que a gente faz. Ele sabe dessas coisas. Ele sabe se a gente ora, se não ora. Ele sabe se você tem raiva do irmão, da irmã. Ele sabe, meu filho. Está brincando, né? Igi, não. Ele sabe quando você faz cara feia. Cuidado, ele sabe. A minha cara já é assim, mais fechada, porque eu já cresci assim, viu, irmãos? Aí quem me vê fica um pouco com medo de me olhar. Eu já tentei mudar, é difícil mudar, porque eu fico bem sério na rua. Mas é assim mesmo. Ó. E o inimigo falou a verdade, mas era inimigo. Toda vez que Paulo e Silas passavam ali, o inimigo falava: esses homens são servos de Deus, anunciam o caminho da salvação. E de fato era verdade.
Mas só que era o inimigo tentando dar uma rasteira em Paulo e a Silas. Porque o inimigo queria interromper Paulo e Silas. Você não está entendendo, meu querido, quando você vai orar, as coisas começam a acontecer tudo errado. É para você parar de orar. É isso que o inimigo quer que ele quer que você pare. Quando você se disponibiliza, eu vou para a casa do Senhor, estou ruim hoje, Senhor, mas eu vou fazer um esforço, eu vou chegar na tua casa, Ele vai trabalhar para tentar fazer com que eu e você não venha para a casa do Senhor. É ou não é? É. Aí acontece uma briga boba do nada, acontece na família. Um vizinho é usado, é muita coisa que acontece, irmãos. Está brincando com o reino do Espírito, é verídico, é fato, é verdade. E naquele momento o inimigo queria interromper a Paulo e Silas. Queria fazer com que Paulo e Silas perdesse o controle, perdesse o equilíbrio. Ele quer tirar o nosso controle. Ele quer fazer com que a gente fique desequilibrados. E naquele momento, Paulo já estava se agitando. Paulo e Silas estavam se agitando. E uma coisa, irmão, quando é dita toda vez, aborrece. Sim ou não? Aborrece. Tem pessoas que brincam, mas no intuito de ferir aquela pessoa. Ela até falou a verdade, mas no intuito de morgar você. Isso chateia, irmãos. É chato. Eu sei o que é isso. Tempo de escola eu passei muito isso. E eu também fazia muito isso. Faziam comigo, eu fazia com o próximo. E todo mundo ficava sorrindo. Aí sempre a gente vai se estressar. Chega uma hora que a gente não aguenta. Meu filho, pare com isso, está feio já. Pare com essa brincadeira, pare com isso, está feio já. Já não tem mais graça. E a pessoa fica insistindo. Assim foi o inimigo. O inimigo ficou insistindo. Esses homens são servos de Deus. Esses homens anunciam o caminho da salvação, insistindo, para Paulo e Silas perder o controle. Então, o inimigo quer nos ver perder o controle, quer ver você nervoso, desequilibrado. É isso que ele quer. Aí você, como crente de fogo de fé, você fecha a boca e fica clamando: Senhor, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O inimigo está fazendo isso, ele sabe que eu não gosto, que eu estou me aborrecendo, mas eu entrego essa causa na tua mão, Jesus. Porque se eu for falar, eu saio da graça. Mas se tu falar, eu sou vencedor. É assim que funciona. Tem gente que fica: ô irmã, isso, ô serva de Deus, que homem de Deus, que homem pegando no fogo. É direto, enjoa isso. Pare, tá feio já isso. Todo mundo sabe que não é mais de coração. É para você perder o controle, para você perder o equilíbrio. É a estratégia do inimigo. Você acha que o inimigo iria dizer: vou te pegar, você é ruim? Não, ele vem mansinho: tu é serva de Deus. Bate aqui, toca aqui. Não me venha com essa falsidade, não. Você não tem que aceitar essas coisas, não, irmãos. Cuidado. Esses homens anunciam. E Paulo e Silas já estavam ficando cabulados, indignados. A Bíblia diz: indignados eles ficaram. Porque tem momentos que aí você não aguenta, irmãos. Aí o irmão diz: a paciência esgotou, irmão. Se ele vir falar, eu vou pegar ele, vou pegar ela. Mas calma, isso é inimigo. Ele quer ver você descontrolado. Por isso que é bom, quando acontecer essas coisas, se afasta dessas pessoas. Porque não é louvável estar perto de inimigo. A gente pode até amar, está caindo no buraco, tira ele, deixa ele lá e foge. Senão ele vai te arrastar e vai ficar rindo de você. É isso que ele vai fazer. Cuidado, vigie e ore. Aí Paulo e Silas ficou indignado. Só que era a ação espiritual que estava agindo naquele lugar. Tem coisas que acontecem na nossa casa, mas é uma ação demoníaca, viu, irmãos? Que o inimigo está lançando ali, setas.
Irmão, eu estou ficando muito nervoso. O que é isso? É seta, cuidado, viu? Irmão, estão me falando alguma coisa, eu estou me aborrecendo do nada. Cuidado, isso é seta, viu? Não é normal, não. Eu estou aborrecendo com tudo agora. Alguém falar, eu já fico agitado, pavio curto. Cuidado, calma aí, cuidado. Vigia nessa área aí. Porque o inimigo quer eu e você desequilibrado. Então, se você vai desequilibrar, fecha a boca e vai orar, é a melhor coisa que tem. Eu dizia à minha mãe em casa, quando se levantavam as lutas, e mãe, quando acontecer isso, vamos parar tudo e vamos orar. Aí eu comecei a fazer isso. Quando levantava uma coisa, eu parava tudo que eu tinha e me ajoelhava. Na sala, lá na cadeira dura, onde tiver, orava a Deus, aí o furor, abaixava. Aí vinha outra coisa, eu entendia, oração, porque se eu falar eu vou me aborrecer, se eu falar eu vou entrar na carne, eu não quero isso, então eu orava e as coisas abaixavam. É assim que funciona, oração tem poder, a oração de um justo tem poder, ele quer fazer você parar de orar, é isso. Aí Paulo e Silas ficou indignado. E quando eles ficou indignado, Paulo e Silas, cheio do poder de Deus, ele repreendeu aquele espírito. Deus também te dará, Deus te deu poder e autoridade para expulsar o mal. E ele disse, eu te mando, retira-te dela. Acabou-se, só falou isso. O inimigo se retirou daquela jovem. E agora, irmãos, uma libertação houve ali, através de Paulo e Silas. Mas quem estava agindo foi o Espírito Santo de Deus. Deus que estava agindo por boca de Paulo e por boca de Silas. Então essa mensagem, ela é muito chamativa. Para a gente vigiar com os nossos inimigos, porque eles falam coisas sérias, verídicas, mas o seu coração não está conosco. Alguém diz, eu te amo, mentira, mas não está te amando. Eu sou contigo, mentira, mas não está contigo, é o teu inimigo. Ele só fala palavras boas para ninguém desconfiar que ele está ali agindo. Por isso que ele fala coisa boa, irmãos. Por isso que ele fala a verdade. Mas se o crente estiver orando e vigiando, ele não consegue enganar. Não vai conseguir enganar. Porque Deus te revela. E quando aquele espírito sai do corpo daquela jovem, os senhores ficaram com muita raiva. Por quê? Porque eles estavam utilizando aquela ação demoníaca para obter lucro, para obter resultados. E quando aquela jovem foi liberta, acabou-se o lucro, acabou-se o resultado. Aquela jovem recebeu, foi a palavra de Deus, a luz de Deus naquele momento. E Paulo e Silas continuaram. Mas só que para isso acontecer, como Paulo e Silas eram homens de oração, Deus usou para expulsar um demônio. Paulo e Silas pagou um preço muito grande, irmãos. Eu não estou falando daquele preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, não é isso não, viu, irmãos? Claro que Deus já pagou o preço maior por nós, morrer por nós, mas tudo que a gente faz no reino de Deus, a gente vai pagar um preço. Eu estou pregando aqui, irmãos, está uma benção, mas eu vou pagar um preço por isso. Deus vai te usar na profecia? Vai, mas você vai pagar um preço por isso. Você louva aqui, é uma responsabilidade? É, mas você vai pagar um preço por isso. As coisas de Deus é séria, e é de muito compromisso e de muita responsabilidade. Aí no versículo 19, o que é que fala? O título, Paulo e Silas açoitados e presos. Olha o preço que Paulo e Silas pagou. Só porque foi orar, só porque, pelo poder de Deus, libertou uma pessoa, uma jovem. Olha o preço que ele foi pagar agora. Eles foram presos e foram açoitados. Eu quero te alertar nesta noite, porque você pode dizer, Senhor, faço tua obra, mas por que tu permite que isso aconteça? Senhor, faço tua obra com tanto carinho, com tanta dedicação, mas por que tu permitiu que eu fosse açoitado, que eu fosse vendido? É necessário que essas coisas aconteçam, porque aonde você está, até no lugar de humilhação, Deus vai fazer uma grande obra. Creia assim, porque é bíblico. Senhor, faço tanta tua obra com tanto carinho, Senhor, eu não devia passar por isso, mas Deus permite que você passe. Porque até você passando, Deus tem grande obra para fazer e realizar.
na vossa vida. Aí você não entende o mistério. Aí você não aceita, não quer aceitar, mas aceite. É de Deus. Porque a gente pensa, Deus vai me usar, mas não é só um mar de rosas não, viu, irmãos? Tem fogo, tem pedrada, tem deserto, tem vendedores de irmão. Sabe José? Venderam José, meu filho, os irmãos dele, meu filho, quer saber? Passou por tudo isso, mas quando chegou lá no finalzinho, o que foi que Deus fez? Exaltou José. Então fique esperto, que com a gente também vai acontecer essas mesmas coisas. 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, meu Jesus. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram num cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aleluia. Está sentindo o peso da palavra de Deus, irmãos? Mesmo você fazendo a obra, vai levar pisa. De onde vem essa pisa? De onde você menos espera. Alguém vai pegar você, vai te vender, vai te caluniar, vai te pisar, vai dizer muita coisa na tua face. E é aí que dói. É aí que dói. É onde o crente sangra. Mas Jesus tinha advertido: quem vai se levantar contra vocês são os da própria casa. Aquele que come contigo vai se levantar contra ti. Tu é endemoniado, irmãos. Está cheio de cão para uma pessoa perseguir a outra assim. Raiva, ódio. Só basta você ser um homem de oração que essas coisas vão acontecer. Alguém chegou para um pastor, foi para um irmão e disse: irmão, quando eu era do mundo, estava tudo fácil para mim. Eu vivia numa boa. Mas depois que eu aceitei a Jesus, pense numa dificuldade que eu estou sentindo agora. Depois que eu senti a Jesus, as coisas ficou ruim, pior. Não é assim? Você tem essa impressão, depois que eu aceitei a Jesus, as coisas piorou. Piorou não, filho. Por que, diácono? Eu vou te dizer. Aí Deus deu entendimento àquele irmão e ele disse: meu filho, quando você estava no mundo, estava tudo bem. Sabe por quê? Por quê? Porque você estava morto. Morto não sente, morto não ouve, morto não vê. Mas a partir do momento que você ouviu a voz de Deus, você passou de morto para vivo. É por isso que você sente o peso, você sente a dificuldade. O inimigo que te deixou morto no inferno, ele quer que você morra de novo. Está entendendo, irmão? Você está vivo. É por isso que a luta chega. É por isso que a dificuldade chega para a nossa vida, porque você está vivo. Você é espiritual. É por isso que a gente chora, paga preço. É por isso que a gente sente uma dificuldade tão grande de fazer as coisas. Mas lembre-se dessa mensagem: você está vivo. O inimigo não está satisfeito porque você está vivo. Ele quer que você morra novamente e volte para o mundo. Porque você no mundo, o inimigo não vai ter trabalho. Mas você na igreja, ele vai ter trabalho. Você orando, ele vai ter trabalho. Dê trabalho ao inimigo, irmãos. Mate na unha mesmo, que nem piolho. E ore. Busque a Deus.
Quando alguém está afrontado, diz amém, glória a Deus. Diz, tu é uma bênção, vai na paz. Alguém vir te provocar, porque o inimigo gosta de provocar. Vai provocar, irmão, vamos provocar ele, bora, para tirar ele da paz. Aí você, oh glória a Deus, eu entrei tu nas mãos de Deus. Eu estou orando por ti, viu? Deus é fiel. Fale mesmo, com ousadia. Não tenha medo não, olhe para ele aí. Vou te entregar Deus, vou te entregar na mão de Deus. Deus vai fazer uma obra. Aí quando alguém vir pensar em afrontar, falar coisa, aí você diz, Deus está aqui. Está aqui. O inimigo vai ficar fraquinho. O que ele iria falar, ele não vai falar mais. Agora, se você for aquele tipo de crente barraqueiro, irmãos, que tudo que fala você quer, não vai dar certo não, filho. O inimigo vai dizer, ganhei mais uma. Tá vendo que ele não, os inimigos ficam comentando, tá vendo que ele não consegue? Ganhamos, tá morto. Mas fecha a boca, viu? Eu sei que é difícil a nossa língua ficar ardendo que nem pimenta. Mas a tua língua tem que arder do fogo de Deus e dizer, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, me ajuda, Senhor, pega a minha língua, não deixa eu sair da graça, Senhor, entrego nas tuas mãos, faz a tua vontade, Senhor. Aí Deus faz. Glória a Jesus. Deus é fiel. Aí pegaram Paulo e Silas e deram pisa, apanhou os homens, viu, irmãos? Por isso que a gente está aqui num culto, irmãos. Temos que estar aqui na oração, porque lá fora, Deus pode permitir que alguma coisa aconteça com a gente, irmãos. E é coisa pesada. Foi no culto de libertação aqui, eu fui saindo da igreja e minha mãe, acabou o culto, fomos embora para casa. Quando eu desci do ônibus, apareceu um homem, irmão, que eu nunca vi na vida. Olha o olhão dele. Começou a seguir a gente. E você que está com sua mãe, se alguém mexer com a sua mãe, você fica muito brabo, irmãos. Fica ou não fica? Alguém mexer com a tua esposa, alguém fica brabo, irmãos. A gente é carne, a gente não mexa com a minha família, não. Aí quando a irmã olhou, percebemos que ele estava nos perseguindo. Meu Jesus, acabamos de sair do culto de libertação. Deus libertou pessoas lá, caíram pessoas ali, e agora essa luta aqui, Senhor, repreende esse mal, expulsa esse homem daqui para bem longe. Ele começou a seguir a gente. Depois do culto, viu? Eu estava lá no meu bairro já. Eu estou me orando em espírito. Senhor, repreende esse demônio. Repreende, Senhor. Repreende. Estava chegando perto de casa. Acho que parava assim um pouquinho. E ele parava de longe e se escondia. Eu disse, eu estou com minha mãe aqui, não vai dar para correr a escadaria, porque ele vai vir correndo. Eu pensei nisso. Eu fiquei tenso na hora e clamando ao Senhor. Mas a minha vontade, sabe o que era, irmão? De dar uma bofetada nele. Se ele vir, eu vou dar uma bofetada nesse homem. Mas eu disse, só que eu vim do culto, eu não posso fazer isso. E agora, Jesus? Que situação complicada, igreja, é difícil. Eu com minha mãe ali, se ele mexer, meu pai, eu disse, eu não posso fazer isso, Jesus. Jesus, tem momento que você tem que chorar assim, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizesse, eu vou sair da graça, eu não posso, me ajuda, Deus. Mas Deus é tão bom, que Ele sabe resolver a situação. Eu já estava pronto para subir na escadaria, mas ele veio correndo, desembestado, irmãos. Aí apareceu um rapaz, eu conhecia. Que é isso aí? Esse homem está seguindo a gente desde o terminal, e é? Aí ficou assim na frente. Que é isso aí, meu irmão? Que é isso aí? É minha família, eles. Eu conheço eles. E o olhão dele. Eu disse, repreende, Jesus, Satanás aqui. Repreende, eu vim do teu culto. Aí chegou outro menino. Que é isso aí? Está seguindo aqui a irmã, ó. Desce, não tu apanha. Se tu mexer aqui, tu apanha. Eu disse, glória a Deus, vai agindo, Jesus. Eu não posso dar pisa não, mas o rapaz pode. Pega esse cão e bota para longe, Jesus. Aí vai de lá, vai de cá, o rapaz correu, mas nunca ele voltou e disse, glória a Deus, obrigado, Jesus. Porque mesmo da gente fazer a obra do Senhor, tem coisas que Deus vai permitir, mas é para você estar em espírito de oração, repreendendo todo o demônio que vem nos perseguir. Não é fácil,
mas Deus te dará entendimento, sabedoria e a graça para suportar certas coisas. Se alguém vir te afrontar, diga amém, amém. Não dê ouvido não dê ouvido. Senão você ali mesmo se perde. Mas tem momento, diácono, que você vai ter que abrir a boca, é verdade. Vai ter momento que Deus vai te pegar e vai dizer, eu te repreendo, em nome de Jesus. Ele sai. Aí prenderam ele. Apanhou, estava sangrando, estava dolorido, mas vocês viram aqui Paulo e Silas reclamando? Não. Mas eu e você reclama muito. Tem pão com ovo, reclama. Até com pão com ovo você reclama, filho. Só tenho isso, reclama. Não. Agradeça a Deus pelo que você tem. Amanhã Deus vai te abençoar muito mais. Amém? Paulo e Silas não pararam por aí, porque a pisa que eles levaram não conseguiram fazer com que eles parassem. A calúnia que estão inventando de mim e de você não vai fazer eu e você parar, eu e você vai buscar mais, vai adorar mais. O falso que estão levantando contra eu e você não vai fazer eu e você parar, é aí que você vai mais. É aí que você ora mais, busca mais, louva mais. É que você desce mais. É assim que deve fazer. Prenderam ele, prenderam os pés. Tem gente, irmãos, que é bom do pé, viu, mas não quer vir para a casa do Senhor. Mas Deus vai permitir um laço de um passarinho pegar no seu pé e prender. Aí você vai dizer de casa, Senhor, eu queria estar no teu culto. Tira esse laço do meu pé, Pai. E a lágrima descendo, e você ali sentindo a presença de Deus. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Enquanto se pode achar o Senhor. Para não chegar no estado do laço de passarinho pegar no nosso pé. Não deixe não. Que quando o laço pega, prende, irmãos. O passarinho prende, fica preso lá, acabou-se. Ó. Paulo e Silas estavam na madrugada, perto da meia-noite, dentro da prisão. É a hora que a gente ora de madrugada. É o momento que Deus revela a gente. É o momento que Deus dá visão espiritual a gente. A gente fica sabendo de todas as coisas, porque Deus revela a gente na madrugada. E se tem uma hora que o inimigo trabalha é pela madrugada, irmãos. A gente, no melhor do sono, imagina você, no melhor do sono, está orando ali. O inimigo fica agitado, irmãos. Depois que eu tive uma experiência do Espírito, que eu fui ver no meio de chover, aí quando foi no outro dia, eu me acordei e eu pensei, Deus está me chamando para orar. Eu fui orar. Era 4 e pouca da manhã, perto de trabalhar. Fui orar. Deus, Ele toca na gente para a gente orar, falar com Deus, porque Deus, Ele está ali para dar um livramento a gente. E o reino do Espírito é verdadeiro e acontece. E Ele trabalha contra a nossa vida 24 horas. Aí diz a Bíblia que Paulo e Silas estavam ali perto da meia-noite. Paulo cantava com Silas e orava. Você vai provar para o inimigo agora que você vai usar a tua ferramenta, mesmo sangrando. É difícil, diácono, é. Mas Paulo e Silas começou a cantar, a louvar e a orar. Qual é a tua ferramenta? Use ela. Porque mesmo sangrando, Deus vai te dar uma grande vitória. É o louvor? Louve para o Senhor. É pregação? Pregue para o Senhor Jesus. Mas use a ferramenta. Ele orou, ele covou e contou e orou. E tinha muitas pessoas ouvindo. Quem eram? Os carcerados que estavam ao redor. Quando Paulo e Silas começaram a cantar, a louvar, diz a Bíblia que os carcereiros todos estavam ouvindo o louvor e a oração daqueles 2 homens. Tudo isso foi suficiente para Deus operar, mesmo na prisão que eles estavam. Não importa o lugar que você estava, ore e louve,
que Deus vai fazer uma grande obra. Cante, ore, pregue, cante, louve, ore, pregue, cante, louve, pregue, cante, 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 pregue e louve. Porque alguém vai escutar e através deste louvor, através desta oração, muitas vidas vão ser libertas através de mim, de você. Aleluia! Mas nunca seja uma casa que profere coisas ruins. Mas os vizinhos têm que ouvir você lá. Glória, glória, aleluia. Eu tento cantar, mas não sai nada. Mas é de coração, Deus já recebeu o louvor. Mesmo sem cantar completo, Deus já recebeu. Eu não sei, vai um coro que tu sabe, irmão. Cantava e orava e os companheiros escutavam. Aí Deus viu que o culto estava tão bom. Eita glória. Quando Deus vê lá de cima que o culto está fervoroso, Ele desce. É por isso que quando você vir na casa do Senhor, você tem que dar glória a Deus, glorificar, exaltar o nome do Senhor. O Senhor está aqui, Senhor trabalha aqui. Quando Ele vê lá de cima aquele culto ali está fervoroso, eu vou mandar o meu Espírito Santo trabalhar lá. Mas na minha casa é uma luta, não tem problema. Se você está lá no cantinho orando, você está fazendo seu culto. Teu culto racional, você e Deus, você e o Espírito Santo. E eles cantando, louvando, e os homens ouvindo aqui aquele louvor, aquelas canções. De repente, ouvi uma coisa. De repente, Deus vai chegar. Pode ter certeza. De repente, o Espírito Santo vai chegar para fazer o mover espiritual. E no versículo 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E para a glória de Deus, naquela madrugada, houve uma grande libertação. Você olha para o teu bairro, você de fato diz: meu bairro é pesado, Jesus. Mas eu não vou parar de louvar, eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de fazer a tua obra. O bairro está pesado, mas eu sei que o Senhor vai libertar de um por um, de um por um, de um por um. As cadeias vão ser quebradas. E na minha família também vai ser quebrada cadeias. Mas faça a obra de Deus, mesmo sangrando, faça a obra do Senhor, porque Deus naquele momento deu uma sacudida, e houve um terremoto, e todas as portas se abriram. Tem muita gente que está presa, mas Deus vai permitir eu e você chegar até lá elas. Senhor, porque eu estou aqui, eu não estou entendendo, é para te usar. Senhor, porque eu estou no meio dos doidos, é para te usar. Senhor, porque eu estou passando, aqui só tem cobra, Jesus, é porque eu vou te usar. Grande vai ser a libertação que eu irei fazer através de ti. Senhor, esse trabalho não dá mais para mim, vou pedir demissão, está muito pesado. Fica aí um pouquinho, filha. Fica só mais um pouquinho, porque está difícil, mas eu vou te usar para uma grande libertação. O que eu faço hoje tu não sabes, mas amanhã tu entenderás. Fica no teu lugar. Paulo e Silas ficou no lugar dele, cantou e orou. Deus mandou o terremoto e houve uma grande libertação, e assim será, uma grande libertação da parte de Deus. Vai acontecer na minha e na tua vida. Tu crê? Profetiza. Eu profetizo na tua vida. Assim faz, Senhor, na vida deste povo que aqui está, para a honra e glória do teu nome.